Começa agora o Pode Prazer, podcast onde prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra especializada em saúde da mulher. Olá, eu sou Daniele Malini, psicoterapeuta corporal, mentora do biotantra especializada em traumas e sexualidade. Então já passou o carnaval, aquela folia toda, a euforia que a gente comentou no último episódio, né? Espero que vocês tenham conseguido encontrar prazeres, tenham respeitado o seu corpo, o corpo do coleguinha, da coleguinha. E agora, né, o episódio de hoje é para falar sobre a quarta-feira de cinzas, né? Porque infelizmente todo carnaval tem seu fim. A gente gostaria que fosse o ano todo, eu sou dessas pessoas. Mas o que fica da quarta-feira de cinzas, Dani? Ai, será que é só cinzas? O glitter virou cinzas. Exato! Queimei tanto minha energia sexual que virei pó. Ai, que delícia seria. O bom, né, gente? Que energia sexual dá pra gerar sempre, né? Mas como que tá agora, depois dessa euforia toda? Será que teve algum excesso, né? Teve prevenção? Ou será que vem aí mais escorpianos pro mundo, sagitarianos? Como lidar, né, Dani? Porque, infelizmente, né, a gente ainda tá num país que ainda tem algumas culturas não muito legais, como a cultura do assédio, do estupro, né? Então, ainda tem alguns problemas em relação à sexualidade, fora os excessos que a gente falou em relação a álcool, drogas e entre outras coisas. Mas quais traumas que podem ter ficado, né, de um momento que poderia ter sido maravilhoso, e eu espero e desejo muito que tenha sido maravilhoso para vocês, mas o que fica depois, né, que essa catarse coletiva acontece, que essa energia é liberada, como que fica corpinho, como que a gente fica depois? Olha, existem, de novo, extremos, né? Ainda tem aquele estado da euforia para muitos, né? Maravilhoso, que não sei o quê. E as pessoas ainda continuam, o que eu quero dizer, numa estação alta emocional, num estado de euforia que é como se a gente falasse ainda não está decantando, não está assentando. E quando existe esse estado alto, né? A euforia não é só um estado de super alegria, né? A euforia tem suas sombras, tem suas dores. Então, começa uma reatividade mais alta, um tom de voz mais alto, uma explosão mais alta, né? Então, ainda fica tudo muito nesse campo. E quando a gente fala desse muito no campo, não é só o bom, o ruim, né? Ruim no sentido de as dores, as feridas, os traumas. Então, como decantar isso para que você continue pulsando e vivenciando a sua energia vital, né? Esse seria um convite. E o outro extremo, vamos lá. Ai, que bosta que eu fiz. Mas o que eu fiz? Mas eu sou culpado, mas eu não devia ter feito isso, mas eu. O chicote, sabe? Assim, o chicote rola solto na culpa. E aí a gente também precisa começar a entender que lugar é esse da culpa. Se eu ficar nela, não vai ajudar em nada. Você vai se machucar, né? Mas contribuir para a tua evolução não vai ter nenhuma contribuição. Então se você entrou nisso, putz, pisei no tomate, esqueci algumas coisas, fiz algo. Vamos para um centro assim e observar, anotar, conversar, levar para terapia. O que foi que excedeu, que agora você percebe que não foi adequado para você? A sociedade é outra coisa, estou falando para você, né? E como tomar consciência de cada um desses lugares? Como tomar consciência do o que eu excedi? Por que eu excedi? Da onde vem esse lugar que eu não consegui colocar limites? E ainda vamos começar por limites, né? Da onde vem essa falta de limite? Então, um convite olha se você está caindo nessas duas extremidades, volta para o teu centro
e fala, uau, o que eu posso fazer com o que está aqui agora? E é legal você falando dessa questão da euforia, porque como eu posso lidar agora, né, com os resultados, as consequências dos meus atos, porque afinal de contas o Tantra sempre fala, né, que a gente é livre para tudo, né? Até a gente pode recorrer a uma frase que eu ouvia muito quando eu ia na igreja, que um amigo dizia: eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, isso traz uma autorresponsabilidade pelo processo, né? De fato, eu sou livre, mas tenho consequências inevitáveis. A gente sabe que se eu planto abacaxi, vai nascer um abacaxi. E é isso, né? E aí, como a terapia ela pode colaborar com esse processo de digestão, né? De tudo isso. E por que que, afinal de contas, eu deixei só esse período do ano para ser quem eu gostaria de ser? Para dançar tanto quanto eu gostaria, para beijar tanto quanto eu gostaria, transar tanto quanto eu gostaria. É uma série de coisas que, por sinal, se é feito com consciência, é saudável, Dani. Sentir prazer com consciência. Se eu tô me permitindo, se eu tô presente, por que não seria saudável, né? A contramão disso é que não é saudável, porque é a hora que eu me violo. E se eu faço uma violação contra mim, eu reproduzo isso fora. Isso é fato. Porque às vezes é até inconsciente essa violação, né? Então, um exemplo que me vem à cabeça, né? Você tá lá pulando no seu bloquinho delicioso e você quer estar na sua vibe, aí você tá do seu shortinho delicioso curtinho, sua roupa deliciosa colorida, e aí alguém chega e começa a te invadir, né? E aí vem aquela frase assim, você fala não, e aí vem a frase, mas você tá aqui, você veio para isso. Olha a roupa que você tá, olha o jeito que você tá, ou que você tá toda exibida, vamos colocar assim, né? Você tá aqui, você veio para isso. E aí, muitas vezes, vou falar pelo menos do mundo feminino, que olha para aquela situação e já está habituado num treinamento intensivo de se submeter para poder sobreviver, né? Tipo, caraca, é mesmo, e agora? Eu já vim para cá, agora eu já estou nesse lugar, esse lugar significa isso e aquilo e aquilo. Então, eu tenho que atender as demandas externas e esquecer as minhas demandas internas. Uhum. E aí, nesse momento, eu nem saco esse jogo e começo, tipo, ferrou, foi eu que provoquei, foi eu que convidei, foi eu que conduzi, foi eu. E aí, o que te sobra de resposta é ceder, é violar-se. E aí, depois, não tem como falar que você não vai ter um instinto de devolução ou de reatividade, e a vingança vai acontecer uma hora ou outra. E é interessante você falando que eu me recordo de um caso, né? Onde a menina ela já tinha passado por diversas invasões quando criança, e não foram necessariamente invasões de abuso sexual, de penetração e tal, mas outras invasões do próprio lar. Então ela estava acostumada a ser boazinha para os outros, sabe? A ser. E eu fiquei, antes de entender um pouco mais sobre o histórico dela, porque eles vão soltando na sessão aos poucos, né? Eu Uhum. ficava ali tentando cavar, né? De onde vem, mas por que que essa menina, ela, depois, mais tarde, ela teve uma compulsão sexual a ponto de ela ficar com muitas e muitas pessoas, de não lembrar quem que ela ficou, a cara, o nome e tudo mais. E eu achando que poderia vir em algum momento algo mais drástico. E não, já era das invasões, já era um reflexo dessa de ser a menina boazinha. E conversando com ela, eu falei, mas e aí? Por que que hoje você saiu? E tem o contexto de que no carnaval piora, né? Mas no cotidiano também. Então, ela meio que se sentia na obrigação de toda vez que ela fosse para uma balada, ela. Ah, o cara tá sendo legal comigo, então é só um beijo. É só um beijo, é só um sexo, é só porque ele tá sendo legal comigo. Então, a gente às vezes também tá muito vacinada com o cara que é agressivo, né? E não entende também como a gente precisa colocar limite sempre. Tá consciente dos nossos limites a partir antes de tudo, e depois colocar limite no externo e quebrar essa coisa de ser boazinha, né? Porque Exato. se ela tá. E é nesse. Delicado, né? Porque aí ela é a boazinha e o cara é bonzinho, mas depois, se algo acontece, aí o cara já vira o vilão, não se responsabiliza. Então, que espaço delicado, né? Uhum. Os sintomas da boa moça são os mais dolorosos que a gente tem.
porque eu faço isso para ser amada, foi assim que eu fui educada. Você tem que se comportar, você tem que tirar boas notas, você tem que ser bom aluno, você tem que rezar pro papai do céu, ainda falando isso de uma forma muito doce e romantizada, ok? Você precisa atender às minhas expectativas, senão mamãe e papai não vai te amar mais, ou seus tutores. Daqui a pouco, o mundo virou uma ameaça, literalmente, de solidão, abandono, não amor, rejeição para tudo quanto é lado. Então, como eu cresço tendo que me moldar absurdamente, porque senão eu não vou viver, eu não vou sobreviver. E ainda ampliando isso, né? Se você não for a boa moça, vão te invadir, vão te abusar. Então, quando essa frase vem, se você não for a boa moça, vão te invadir, vão te abusar, eu pego a leitura dessa frase e literalmente ela tá num pé de, tá vendo? Se você for invadida ou abusada, a culpa é sua. Por quê? Porque você não foi a boa moça. Foi rebelde. É uma liberação para as mulheres que se posicionam serem invadidas, né? E uma liberação para que a invasão aconteça sem que a gente reclame. Que espaço doloroso, né? Sim. Uhum. E aí foi bonito durante o processo, na medida em que ela ia reconhecendo os desejos e vontades reais do corpo. Porque esse que é o problema. A gente tá ali no efeito manada, com um ambiente hiper erotizado, querendo ou não, é o carnaval, é o momento da sensualidade, do tesão, tá tudo no ar, tá muito no ar, né? E aí a gente não tá consciente da real necessidade do corpo. Porque uma coisa é o ambiente externo tá pulsando isso, mas e se a pessoa não está, é uma outra coisa. Então, quando ela começou a identificar que muitas vezes ela realmente não estava com uma super vontade, ela começou a se posicionar. E foi nítido, assim, ao longo dos meses, o quanto a compulsão dela diminuiu. Ela chegava, ela sentava na minha frente e ficava envergonhada. Ah, hoje eu fiquei com 3 caras, tipo, em uma semana. Aí agora ela senta na minha frente e fala, e aí, como foi, como tá? Ah, eu tô super bem, tô em casa, tô tranquila. Eu falei, mas você saiu e não ficou com ninguém? Não. Eu falei, o que a gente tem de novo aí, né? E a gente vai investigando sobre isso. Então, eu vejo que nesse efeito manada, que os homens também vão para a cultura do assédio, normalizando isso, a gente, efeito manada, vai aceitando isso, e ninguém pensa, né? É um lugar ainda que nem você trouxe uma fala de um recorte social sobre homem e mulher ainda, né? Sim. Mas é mais doloroso ainda quando eu vejo também mulher cometendo esses mesmos atos com outra mulher, né? Sim. E homens também se invadem. Sim. Esse lugar também, né, de eu tenho que ir pro carnaval, eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser malhada, eu tenho que ser sarada, eu tenho que comer todas, eu tenho que pegar todas, eu tenho que ser despojada, eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser o dançarino. Eu tenho, tanto eu tenho que aí eu gostaria de entender, será que isso também não é uma invasão? Com certeza. Com certeza. Eu tô aqui, ó, tentando puxar essa reflexão porque não dá para dizer que esse sistema também não invade, né, Sim. todas as formas de se relacionar. Então, quando nós colocarmos aqui um recorte, eu gostaria de fazer esse convite. Amplie o seu olhar para o ser humano, ok? Não para o gênero, que óbvio que há uma cultura de treinamento e de forja de acordo com o seu gênero, mas pula um pouco o muro, sabe? Vai para o outro Sim. lado e vai para o ser humano, porque é absurdo esse lugar de que todo mundo precisa funcionar de uma determinada forma, e se não funcionar, a culpa é sua, e o que mais gera após carnaval é culpa. Exato. Porque o outro ângulo, por exemplo, do outro lado da moeda, quando a gente fala da cultura do estupro, não quer dizer automaticamente entende que o homem ou é estuprador ou ele é o comedor. E aí esse peso de você estar diante de uma mulher e aí você não quer transar e você, né, não consegue dizer não também, mas como assim? Você não é homem suficiente, você gosta, boiola, você é viado, e já vem um monte de coisa como se isso tivesse alguma coisa a ver, né? Usa até a galera de uma outra forma de amar, inclui, coloca no espaço pejorativo, né? Como se todo mundo fosse obrigado, senão são viados. Então, todo ângulo, né, tem a sua ferida. E aí a gente precisa olhar para essa cultura do assédio, parar de se identificar tanto no sentido de tantos homens, mas nem todo homem, mas tá, peraí.
A gente não tá falando de você exatamente, mas todo mundo precisa falar sobre isso. Exato. Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma cultura que o Brasil, o povo brasileiro, ele foi constituído na base do estupro. Então, aqueles negros que a gente falou no carnaval, que, né, no episódio anterior, que os negros no Brasil colonial já traziam essas manifestações para se livrar se livrar não, porque não se livrava, né? Mas ter uma pausa na sua psique sobre invasões, a escravidão, eram os mesmos negros e negras que eram feitos de animais reprodutivos, literalmente. Quem sabe na história do Brasil sabe que tinham lá as fazendas de reprodução, os homens eram tipo. Tem o termo, né? Mas tipo, uns cavalos reprodutores, né? Eram tratados como cavalos. Viril. E a mulher estava ali para engravidar e continuar esse sistema de escravidão. Então é pesado para ambos, né? Fornecer novos escravos. Novos escravos. Que horror, isso. Então, querendo ou não, a gente está vindo de um carnaval que tem como sombra tudo isso. Né? Esse momento de liberação, de eu posso transar com quem eu quero, porque também lá na senzala eu não posso, né? Na senzala meu corpo é de outro. Então, e aí, como respirar nessa sombra? Como trabalhar isso na terapia? Primeira coisa, respira, né? Respira, senão você vai pirar, literalmente, né? Mas é necessário uma construção aí, né? Uma construção de autoconhecimento mesmo. Por que eu estou nesse lugar e o que me atrai nesse lugar? O que me faz estar nesse lugar, né? Então, outro dia, conversando também com um cliente, eu vou porque meu pai era assim, ia pro carnaval, minha mãe era não sei o quê, também era, e aí eu fui indo, aí daqui a pouco eu vivi anos nisso, mas agora eu vi que já não tem mais sentido, não quero mais nada. Opa, então vamos lá. Às vezes você pode compreender dentro da tua história que você pode estar repetindo um padrão, tá? Mas, por exemplo, não significa que eu tenho pais carnavalescos, que todo mundo que tem esses pais vai ser carnavalesco. Sim. Então, será que se o bichinho do carnaval te picou, será que não tem algo aqui dentro que é teu? Né? Então, antes de sair apontando o dedo para fora nesse lugar, o que me cativa aqui? Né? O que eu faço nesse lugar? Por que me comove tanto, me atrai tanto? E, ok, eu já entendi que é deliciosa a música, que é delicioso isso, que é delicioso aquilo. Ok, como agora estar nesse lugar e compreender quais são as convenções que eu sigo externas daquilo que me disseram que eu tinha que ser, fazer, falar, comer, nanã. E quais são os meus limites reais? O que é bom? Como eu posso aproveitar? Como eu posso vivenciar? Então, há esse lugar de descoberta. Quem é você? O que você faz? Por que faz? Como faz? E o que te dá sentido? E é interessante você falando das convenções sociais, né? Do que se espera de um comportamento carnavalesco. Eu vejo que, às vezes, o mais difícil não é falar não para aquela pessoa estranha que está chegando até você. Já é difícil, mas não é mais difícil. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai com um grupo e esse grupo também já está acostumado. Vamos dizer, o ano passado eu bebi, enchi a cara, fiquei louca. Esse ano eu já entendi que eu não posso isso, que eu não é bom para mim, para o meu corpo. Só que eu tô com o mesmo grupo. E aí, existe uma pressão do por que você não tá bebendo? Nossa, mas vamos beber. Nossa, por que você não tá indo no bloco X? Nossa, mas por que você não vai fumar com a gente? Por que você não vai usar tal coisa com a gente? Ah, vamos pegar. Nossa, mas você não tá pegando ninguém. Então, eu acho que é muito doloroso. Aí entra naquela esfera do bonzinho que a mãe e o pai queria da gente ter que agradar essas pessoas, né? E aí também é um trabalho o ano inteiro de sustentação, né? Não é do dia pra noite. Agora, não adianta mergulhar no mar de culpa pelas concessões feitas, né? É trabalhar durante o ano todo na terapia e entender o que é consentimento, o que é colocar limite, o que é sustentar seus limites, porque colocar limite às vezes é fácil, agora sustentar eles, porque aí o cara vem, dá uma provocadinha, não, mas só mais um pouquinho, só um beijinho ali no cantinho, ou só mais uma cheiradinha, né? Ou só mais um copo de cerveja. Então, são muitos ângulos para ser trabalhado, né?
Por isso que não dá para ficar se remoendo nas cinzas e caindo nessa pressão social que contém neste momento de agora. Então você vai ter que, como chama? Se 40 dias de purificação agora. purificar. Agora você tem que se penitenciar. Penitência, Nossa, essas exato. penitências, Senhor. Então, é um momento, abra os teus olhos, os teus ouvidos e o teu sentir. Há uma pressão nessa época, a partir de hoje. Pega o chicote e literalmente comece suas penitências. Então, veja se já é possível abrir mão disso. Parar de se penitenciar e começar a descobrir quem é você e o que você faz e por que faz. Maravilhoso. Porque é a total liberação para depois a total castração. Gente, em termos de penitência ainda. Então, toda aquela cerveja que você pôde beber ali no dia anterior, a partir de agora você não bebe por 40 dias. E tem toda uma narrativa em volta disso. Então, não é nem o 8 nem o 80, né? E é um sistema de inconsciente coletivo que está rolando agora. Ah, mas eu não sou dessa religião, então não me pega. Sim. Gente, tem uma massificação rodando em cima disso. Então, fica esperto, porque a contaminação acontece de todos os lados. E mais uma vez, né, é um reflexo assim de tipo, não, se você não fizer penitência, os próximos 40 dias, em várias religiões falam isso, né, vão ser terríveis. Tem espíritos noturnos andando, vagueando por aí, porque se você fizer tal coisa, isso vai ser muito pior. Então tem toda uma narrativa mitológica, né, de imposição de medo. E que, na verdade, para mim, assim, como pagã assumida, é só a chegada do outono, sabe? É só o período de introspecção, é só as plantas se recolhendo e todo mundo se recolhendo. Então, se recolher é um processo natural. Mas outra coisa é se penitenciar. Outra coisa é se limitar. Se lá atrás, o outono começava a ser um período onde você vai recolher os alimentos, não vai comer tanto quanto comia, porque também não tinha alimento, né? Os grãos tinham que ser preservados para passar o outono e o inverno. Então, dá para ser mais simples. Hoje a gente não tem que ficar estocando semente para poder sobreviver ao inverno. Tem um mercadinho ali do lado. Mas também não quer dizer que você vai se empanturrar de comida, porque seu sistema já está trabalhando de um jeito diferente. Então, eu gosto muito do Tantra porque ele traz essa conexão com o natural. E quando a gente se aproxima disso, da expressão natural do corpo, do que está acontecendo a nível de natureza, né, as estações e tal, vai ficando mais leve essa gestão. Não é mais por medo, né? É por prazer, é por cuidado. Exato. Como eu me nutro, como eu nutro de acordo com o que está acontecendo à minha volta. Né? Porque, eu aprendi que eu vou me nutrir agora só com a água de coco no Evital. E aí eu tentei isso aqui o ano inteiro. Peraí, Água mineral de R$ 50. Coqueiro da coco o ano inteiro? Será, meu bem? Em qualquer lugar? Como são os ciclos da vida para que eu possa fazer isso? Então, assim, a gente está trazendo analogias, semelhanças, enfim, o nome que você queira dar, mas para refletir. Exato. Né? Porque quando eu aprendo a trazer uma nutrição saudável para o meu corpo, para o meu sistema emocional, eu entendo que eu posso ter prazer. Que pode prazer, sim. Então, o prazer de comer de uma forma que o corpo fala, uau, obrigada, e eu, sinto isso dentro, né? Então, uau, quando eu começo a dizer não e sustento esse não, uau, eu fico bem, eu me sinto de uma forma gostosa, ocitocinada, uma endorfina boa. Então, o teu corpo dispara prazer a cada ato, escolha e ação sua. Então, fica conectado com isso. E é legal você trazer isso, porque se a gente sabe que, mesmo sendo quarta-feira de cinzas, a gente cansada, né? Mesmo sendo quarta-feira de cinzas, ainda tem um ano todo de prazeres, a gente não precisa gastar todos os nossos créditos e fichas em 5 dias. Né? E também a gente vai afastando um outro sentimento que também rola depois, que é essa depressão pós-carnaval. De, porra, como assim eu tenho que voltar para a vida real? É tipo isso, é como se fosse um mundo paralelo, né? De prazer, êxtase, felicidade, todo mundo ali rindo juntos, para depois, na quarta-feira de cinzas, todo mundo volta para sua depressão, para sua tristeza, para o seu pânico,
todo mundo, cada um na sua bolha, não tem mais glitter, não tem... E aí, né? Então é realmente uma queda muito bruta. E a gente precisa respirar isso aí e entender que, não, peraí, o glitter você pode continuar usando, né? A sua roupinha nas baladas pertinentes, porque a gente sabe que tem, né, esses códigos sociais, infelizmente, mas faz sua balada na sua casa, né? Bingo! Não é? O samba continua, graças a Deus, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Então dá para continuar nutrindo essa pulsação de vida, que é o que a gente fala na terapia, né? No Tantra, no Biotantra. Aproveitando, pós-carnaval, a gente vai ter agora em março. Tô sabendo que tem evento no Biotantra. Pois é. Você quer aprender a manter prazer? Quer ter qualidade de prazer? Quer expandir seus conhecimentos de prazer? Ó, agora, já como ela falou, março, curso de massagem tântrica lá no Biotantra vai rolar. Então, fica atento às nossas redes que você pode ampliar e aprender a como sustentar esse prazer, nutrir esse prazer, manter esse prazer, não é não? Que, né, quando a gente fala de massagem, vem pro corpo, né? Então, se o corpo tá cansadinho, aí pós-carnaval, precisando de um dengo, de um acolhimento. Muita gente acha que tantra, massagem tântrica é só putaria, não, né? Esse é o momento de vocês começarem, porque é um universo enorme, a entender um pouquinho mais, né, de como trabalhar as questões do corpo, começar esse processo de sustentação dos prazeres da vida, agora já, para se preparar para o próximo carnaval, né? Exato. Mas acho que não fica por aí. Não fica. Sabe por quê? Para quem já aprendeu sobre massagem tântrica e não tem um lugar de troca, não tem uma parceria de troca, quer aprofundar esse sustentar de prazer, ir mais longe no prazer, tem um grupo de troca que vai rolar ainda esse mês, né? Não? Dia 24 de fevereiro. Segue as nossas redes que você vai descobrir que lugar seguro é esse que eu posso fazer um grupo de trocas. Então, tem ferramenta, tem muita coisa que pode te ajudar a cuidar desse corpo, a ter esse prazer, a manter esse prazer por todo um ano. Maravilha. Então, a gente vai deixar o contato aqui, o nosso site, com as oficinas, cursos, workshops. Tá aberto também, né, as inscrições para a turma 2024 de Biotantra. Então, ali é um trabalho bem hard de corpo, né, de liberação dessas culpas, de sustentação do prazer, de entendimento do corpo. E vai acabar bem lá, prestes de começar o outro carnaval. Então, dá para sentir prazer o ano todo com Biotantra. E a gente junto lidando com tudo isso, com esses picos, essas quedas, enfim, sem medo, sem culpa, acho que acima de tudo, né? Que passou, ficou de aprendizado, vamos respirar isso e trabalhar na terapia, né? Exato. Então, esse foi o Pode Prazer, podcast onde prazer é permitido. Muito grata pela participação de vocês aqui com a gente em todos os episódios. E se você gostou, curte aqui esse vídeo, compartilha, vai amplia essa rede de trazer mais educação sexual, trazer poder de ter prazer, porque todos nós temos. Esse foi o Pode Prazer.